Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Falando em Mateus, o novo integrante aqui no Ministério de Louvor e Adoração, né? Mateus, parabéns, meu querido, pelo preço que você pagou para estar aí. Se fosse para o tocador, você já estava há uns 200 anos atrás, mas aqui não sobe tocadores de instrumento, aqui sobe adoradores do Senhor, e você conquistou isso. Deus possa te abençoar e te fortalecer cada vez mais. Amém, queridos? Olha o que é que diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, novo integrante aqui no Ministério de Louvor e Adoração, Jesus saiu da casa, Mateus, parabéns, meu querido, pelo preço que você pagou, e se assentou à beira-mar para estar aí. E grandes multidões já estava há uns 200 anos se reuniram em volta dele. Não sobe, de modo que entrou num barco e se assentou. Adoradores do Senhor. E toda a multidão estava em pé na praia. Te fortalecer cada vez mais. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, eis que o semeador saiu da casa, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. E grandes multidões, a outra parte caiu, se reuniram em volta dele, onde a terra era boa, de modo que entrou e logo nasceu, visto que toda a multidão não ser profeta na praia. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, eis outra parte caiu, saiu da casa, e ao semear, apareceram, caiu à beira do caminho. E vindo as aves a comer, caiu, a outra parte caiu, se reuniram em volta dele, onde a terra era boa, entrou e logo nasceu, visto quem tem ouvidos para ouvir, toda a multidão não ser profeta na praia. Então os discípulos, saindo porém, se aproximaram de Jesus, a queimou, e lhe perguntaram, por que não diz a palavra de Deus? Porque o Senhor fala com eles, outra parte caiu, saiu da casa, e ao semear, apareceram, e a vocês é dado que você a comer. Mistérios do reino, a outra parte caiu, se reuniu, mas aqueles, isso não é concedido, e logo nasceu, pois ao que tem ouvidos para ouvir, mais será dado, ser profeta, terá praia. Então os discípulos, mais ao que se aproximaram até o que ele será perguntado, por que não diz a palavra por isso? Porque o Senhor fala com ele parábola, porque vendo não vê, ouvindo não ouve, e nem entendem, assim neles do reino da terra, profecia de Isaías, isso não é concedido, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão, mas vendo, vocês verão, e de modo mais perceberão, porque o coração deixa por isso está endurecido. Falo com eles parábolas, ouvidos tapados, porque fechando não veem, para não ouvem, que nem entendem, vejam assim, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam vocês ouvirão, e de modo bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, de modo mais perceberão, e bem-aventurados que o coração de vocês, porque está endurecido. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e fecharam desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Ouçam se quiseram ouvir, entendam que vocês estão ouvindo, se convertam e sejam vocês ouvirão. Ouçam, portanto, o que significa a parábola dos olhos de vocês. A todos que ouvem a palavra que o reino e não a compreendem, vem uma verdade que muitos que arrebatam o que lhe foi semeado, ver o que vocês este é o que foi semeado, mas não viram. Ou que foi semeado, entendam que vocês estão esse é o que ouve as palavras, vocês ouvirão, e logo a recebe com alegria, o que significa, mas eles têm raízes em si mesmos. A todos que ouvem, sendo a palavra que o reino, e não quando chega a angústia ou a verdade que muitos que arrebatam, o que desejaram ver o que vocês estão, o que foi semeado, mas não viram. Esse é o que ouve a palavra, porém vocês são preocupações deste mundo e as fascinações
nações das igrejas, logo a recebe sufoca a palavra, mas a palavra tem raiz em si mesmo. Mas o que foi semeado sendo a palavra é o que ouve a palavra. Quando chega a angústia ou a verdade e produz a arrebata e a desejar ver o que você amém, amado? Essa palavra é um ensino demais. Esse é o que ouve a palavra. Mas ao mesmo tempo, você coração é igual demais e ela está secada em qualquer momento. Sufoca a palavra. Vamos entender o contexto dessa história. Jesus estava perto de ouvir muitas pessoas. Não eram poucas, eram muitas. A ponto dele sair do meio daquela multidão inteira e ir para um barco para poder falar melhor. Sabe que todos pudessem ensino demais. Escutar as suas palavras. Mas ao mesmo tempo, nessa Jesus começa a anunciar essa parábola. Eu queria uma parábola. Vamos entender o contexto, a historinha. Jesus estava perto, botando imagem, muitas pessoas. Não eram poucas, eram muitas de pessoas. A ponto dele sair do meio daquela multidão inteira e ir para um barco para poder falar melhor. Sabe que todos pudessem nada mais escutar as suas palavras. Cada um deles, Jesus nessa semente anunciar que tipos de palavras do reino para a vida dele. Vamos entender o Jesus contou a história. Jesus todos podem imaginar. Eu falo para vocês, pensem numa semente aí, não é mais de uma semente qualquer do seu coração. A ponto de sair do meio daquela multidão inteira e andar para poder falar melhor. Sabe que todos pudessem nada mais usar as suas palavras. Cada um deles, Jesus nessa semente anunciar que tipos de palavras do reino para a vida dele. Jesus contou a história. Jesus todos podem imaginar. Eu falo para vocês, pensem numa semente aí, não mais de uma semente qualquer. A ponto de sair do meio daquela multidão inteira e andar para poder falar melhor. Sabe que todos pudessem nada mais usar as suas palavras. Cada um deles, Jesus nessa semente anunciar que tipos de palavras do reino para a vida dele. Jesus contou a história. Jesus todos podem imaginar. Eu falo para vocês, pensem numa semente. Tem um solo cheio de espinhos e tem uma terra boa. Quando Jesus começa a falar isso, começa a caracterizar cada uma das pessoas que estavam ali. Tem gente aqui que vou semear a palavra e vai ser roubada. Tem gente aqui que eu vou semear a palavra, vai acontecer outra coisa, as 4 coisas que ele fala. Mas um detalhe, Jesus eu vou falar, o povo vai escutar e não vai ouvir. E Jesus diz um motivo. E não muda jamais. Jesus falou outro ponto interessante. Para eles eu falo e eles não entendem, eles não ouvem, mas vocês são diferentes. Para vocês, discípulos, é dado conhecer o mistério do reino dos céus. E aqui é outro ponto mais importante ainda, amados. A palavra de Deus a gente
só entende ela de verdade se nos for revelada pelo Espírito Santo. Que enquanto for um livro apenas na sua vida, isso não passa de um livro de história, que não gera mudança nenhuma em você. Quantas e quantas vezes eu li a Bíblia para disputar com Natália, que estava entrando na igreja batista lá em Souza, e eu lia para disputar com ela, pastor. Mas 5 minutos depois, perguntar: o que é que você leu aqui? Me diga alguma coisa que você entendeu dessa palavra. Me fala aí a mudança que essa palavra gerou em você. Nem estou dando um testemunho meu. Quantas vezes li os evangelhos e quando parava ele disse: o que é que isso aqui é para mim? O que foi que eu li? Foi que eu li agora. 5 minutos depois eu não compreendi, não sabia o que eu tinha lido. Você pode falar assim: mas estudei faculdade, fiz cadeira de disciplina de farmacologia, que eu acho que quem área de saúde, eu acho que alguma vez aí mata o camarada de tanto pensamento e tanta análise. E mesmo assim, quando li a Bíblia, compreendia aquelas coisas, mas quando chegava na Bíblia, lia, e aquilo não fixava, não entrava, eu não lembrava de versículo, não lembrava de situações, não lembrava das situações bíblicas que eu tinha lido. Por quê? Porque o meu coração era... Qual o meu motivo de estar lendo? Disputar com Natália, e ela querendo ser crente, eu querendo fazer com que a minha sabedoria histórica e bíblica pudesse ser mais do que a fé que ela tinha. Quantas vezes, amados, eu fiz isso? Mas enquanto o meu coração foi duro como pedra, e minhas motivações de ler a Bíblia eram motivações erradas, o Espírito Santo nunca me deu a conhecer os mistérios da verdade contida no reino de Deus, contida em suas palavras. Quantos e quantos não compreendem, porque não tem intimidade? E aqui Jesus disse para os discípulos: chega para cá, vem para cá, porque para eles não são dados a conhecer o mistério, mas para vocês é dado a conhecer. Chegue para cá, porque eu vou explicar para vocês o que diz a palavra do semeador. Não estava multidão com Jesus, sim ou não? Mas por que ele só falou e ministrou aquela palavra para os discípulos, para as pessoas mais próximas, para os 12 que estavam ali com eles? Porque só é dado, amados, o conhecer a quem tem intimidade. O Espírito só revela a palavra de Deus a quem tem intimidade. Quem não tem, não é dado conhecer os mistérios. Pode ser um teórico da palavra, mas de conhecer os mistérios, pode saber dos versículos, pode saber de cor os versículos da palavra, onde está em cada livro, mas mistério de reino, ou o Espírito Santo revela a você simplesmente o conhecer das palavras de forma crua. E eu passei muito tempo da minha vida lendo a Bíblia e vivendo isso, duro, como pedra. E Jesus começa a falar para eles: espera aí, para eles não é dado a conhecer os mistérios não, mas para vocês discípulos eu dou. Chegue para cá porque eu vou explicar para vocês o que acontece. Lembra quando eu disse aquela palavra que eu estou semeando e cai à beira do caminho? Os discípulos lembram. Esse aqui são as pessoas que escutam e não entendem nada. Eles não compreendem o que eu estou dizendo. Eles não entendem a palavra de Deus. Eu falo, anuncio, e aquilo nem entra. Ele não percebe, ele não enxerga, ele não entende. E esse aí é presa fácil para Satanás. Ele vem, o próprio Satanás vem, aquilo que eu falei na vida dele não tem efeito nenhum. Falo, anuncio, mas ele sai daqui, ele sai, é como se ele não tivesse nem me escutado, é como se ele nem me conhecesse, não tivesse nem ouvido eu falar. Essas são as pessoas que estão à beira do caminho. E quantos, amados, que a gente fala, anuncia,
diz que Jesus é bom, diz que Jesus transforma, diz que Jesus salva, e é aquele que entra a palavra aqui e sai aqui. Não roube, não adultere, que isso venha consequências sobre sua vida. Entra aqui e sai onde? Sai aqui. Essas são as pessoas que o diabo vem, rouba tudo que você semeia de palavra de Deus na vida dele. Rouba. Isso não é para mim. Aí o diabo soltando fogo. Pá, pá, pá. Rouba a palavra. Aquilo não desce. Não desce para onde, Leandro? Para o coração. E quando ele fala de coração na Bíblia, não é o coração esse de carne que fica batendo e jogando sangue, não. Quando fala de coração da Bíblia, fala de quê? Fala de mente. Fala de entendimento, fala de compreensão, fala de você, dos seus pensamentos, das suas perspectivas. É isso que a palavra de Deus fala quando fala de coração, fala de mente, de pensamentos. E isso que o inimigo rouba os pensamentos da palavra, rouba qualquer ensinamento que possa vir, ele não compreende o que foi dito, o inimigo vem, não, isso aqui não é para você não, isso não serve para você, isso não é contigo, isso não é assim. Tem outro tipo de solo, e Jesus fala, tem uma multidão aí que o solo dele é como fosse cheio de pedra, é mistura de areia e de pedra. Quem são essas pessoas? É quando você anuncia a palavra do reino dos céus para ela, a primeira coisa que ela faz, ela se apaixona. Abraça a palavra, começa a estar na igreja, começa a servir nos cantos, começa a anunciar Jesus para as outras pessoas, começa a ter o primeiro amor, aquela chama do Espírito começa a queimar no coração dela. Você já vê que é diferente. O que ela faz? Ela entendeu a palavra. A palavra foi semeada, ela entendeu, ela compreendeu o que a palavra significa. E aquilo começou a gerar uma transformação na vida dela. Ela começou a se alegrar, começou a querer mais, a buscar mais, a anunciar a palavra, a ter aquelas coisas, e gera aquele amor. E depois, quando vem as perseguições, o sol, as aflições, por conta da palavra, a Bíblia diz que ela se escandaliza. E eu fui atrás do significado dessa palavra escandalizar. Vem do grego escandalizo. Olha o que significa. Fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Vou ler de novo. Fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém a quem deveria confiar e obedecer. Você acha que estava falando de quem aqui? Era ou não era de Jesus? Abandonar e confiar em quem deveria. Quem é que nós devemos obedecer e confiar? Jesus. O escandalizar significa o quê? Desconfiar e abandonar. Então, as aflições começam por conta da palavra, fazer com que ela comece, será que esse Jesus é tão bom? Será que vale a pena eu estar na igreja? Será que é melhor eu abandonar as coisas do mundo e começar a servir o Senhor? Será que vale a pena eu deixar minhas velhas amizades e minhas amizades antigas para estar na igreja e construir amizades novas? Será que esse Deus realmente é poderoso? Será que Ele pode realmente mudar a minha história e levar para o céu? Será que a história da Bíblia é verdadeira e eu posso segui-la? Começou com alegria, mas começa às vezes as aflições dentro de casa. Ei, tu é crente mesmo? Olha, aqui ninguém em casa é evangélico, viu? Logo dizendo para você que você tem que fazer umas escolhas.
Aqui não entra. Eita, essa foi dura. Tem gente que passa por isso? Passa. Enquanto você for crente, você não entra aqui dentro de casa. Enquanto você for crente, você não é meu filho. Ixi. É aflição ou não é? É provação ou não é? É o sol queimando ou não é? E muitos de hora dessas, porque as aflições e as perseguições vêm de dentro de casa. Ah, Emerson, conta uma historinha aí, eu vou contar de Jesus mesmo. Teve um belo dia, Jesus anunciando a palavra e dentro da casa estava embalado. E tinha tanta gente do lado de fora que estava parecendo um comício. E o povo, o fariseu, aquela galera chegou para os primos, parentes de Jesus e disse: ei, tira o homem de lá que está uma loucura. Aí os parentes de Jesus quis entrar e disse: ei, chama o homem aí. Jesus, quem é que está falando? É teu primo, está aí, falando que você acabar com isso. Ele disse: homem, deixa assim. Aí os parentes de Jesus viu que não dava certo eles mesmo ir lá tirar o homem de lá de dentro da casa e deixar ele anunciar e pregar a palavra de Deus. Foi para a casa dele, chamou a mãe e os irmãos. Maria, vai lá e corre lá com os meninos e vê se tira Jesus de dentro daquela casa. Que o povo já está começando a estar com medo, tem gente demais lá perto daquela casa. Lembre-se que Israel naquele tempo era sob o domínio de quem? De Roma. E qualquer tipo de aglomeração, qualquer tipo de junção de pessoas, alguém podia acusar qualquer pessoa que estivesse ali de estar fazendo um motim contra Roma. Então o medo do povo era ser preso, o medo do povo era apanhar, o medo do povo era acontecer alguma coisa com eles. Então foi essa a motivação dos parentes de Jesus, ir falar com ele para poder ele acabar com aquilo. Por quê? Porque estava embalado de gente. Foram atrás de Maria, Maria chegou com os irmãos, aí foi o recado para Jesus: ó Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora, te chamando. E ele diz o quê? Ah, pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que estão fazendo o quê? Ouvindo a minha? Os irmãos de Jesus, de sangue, filhos de José e filho de Maria, não aceitavam Jesus como Cristo. Era dentro de casa, filho, a rejeição. Ah, você está contando uma historinha meio fantasiosa, estou? Lembra de uma história que Jesus ia para a Páscoa, os irmãos dele chegou e disse: ei, tu não vai não para a Páscoa, meu irmão? Vai lá fazer esses sinais, essas maravilhas que tu disse que faz, lá em Jerusalém, para o povo acreditar em você. Jesus disse: não, eu não vou ficar, estou de boa, vai vocês. E deixou os irmãos dele na frente, e foi depois. Dentro de casa tinha oposição, dentro de casa o povo não acreditava. Mas a situação continuou assim? Não. Depois que ele ressuscitou, que apareceu para a galera, Maria, os irmãos de Jesus, todos creram nele. Amém, amados? Por quê? Porque viram quem era e viram quem estava vivo. Ah, você está mentindo, então lê Atos dos Apóstolos, e você vai ver essa historinha que eu estou contando para você. Então a oposição, amados, as mais ferrenhas e as que mais nos afetam, a banda tijolo que pega em nós, é aquela atirada com mão conhecida. Acaba que encontra você na rua e diz: ei, meu irmão, tu é crente? Eu sou. Oh, deixa de ser crente, deixa de ser isso, deixa de servir a Deus. Tu olha para ele e diz o quê? Oh, mas lá te conheçam? Camarada desse nem me conhece falando umas coisas dessas comigo. Me afeta em quê, Bruno? Nada. Mas aquelas mãozinhas conhecidas, aquele povo inconhecido, quando começa a falar da gente, menino, é como se fosse uma facada, é ou não é? Eu levei uma bandada de tijolo uma vez lá em casa, que eu cheguei e fiquei tonto. E fui chorar no quintal. E quando estava chorando, Deus disse assim para mim, disse: meu filho, se alegre, porque a perseguição vem e você está no caminho certo. Enxuga essa lágrima, quero ver você desse jeito, então, bota um riso na cara. E quando eu voltei de lá, o povo disse: o que foi que aconteceu com você? Eu disse: o que foi? Recebi um recadinho dos céus ali agora. Porque as oposições, amados, começam às vezes dentro da nossa casa. Até o povo entender, mudar a perspectiva, porque nós estamos lutando quanto anos e anos e anos e anos e anos de tradições. E às vezes os pioneiros levam a pancada maior, né, pastor?
Quem começa primeiro, às vezes, sofre mais, porque os outros, às vezes, pegam um caminho mais tranquilo. E muitos, infelizmente, quando começam a receber críticas de pessoas próximas, de amigos, de familiares, quando começam a ser insultados por eles, começa a questionar a própria palavra que recebeu. Será que é melhor eu estar servindo a Deus e estar desse jeito aqui dentro de casa e com meus familiares e com meus amigos? Eu vou escolher meus amigos e os meus familiares e vou abandonar esse Deus. E como ele não tem a terra funda, a raiz fixada e firme no Senhor ainda, essas palavras malditas entram, penetram no coração e fazem eles desconfiarem e abandonarem o Deus que eles estavam servindo com tanta alegria. E o que era alegria, o que era contentamento, vira o quê? Tristeza, dor, choro, abandono. E geralmente o que acontece com essas pessoas? O sol começa a ir no lombo. Por quê, Emerson? Porque não tem como você pisar no Santo dos Santos, sentir a presença de Deus, a alegria de Deus, e depois correr para inventar, de se completar com alguma coisa do mundo, porque não acontece isso. Veja com um crente desviado, vê se tem a galera mais desmantelada que tem, e eu falo isso com convicção. Por quê? Que já provou do céu, da água viva, bebeu da água, sai, vai para o mundão para beber essa mesma água com cerveja, com cachaça, com coisa. Não é, filho, não é, filha. Aí vem querendo preencher buraco, e aí eu engano, quanto mais bebe de uma outra água que não é a água do Senhor, o buraco fica cada vez maior. Então, se alguém algum dia levantar o calcanhar contra você e falar todo tipo de palavras de insultos por conta da fé que você tem em Jesus Cristo, a Bíblia manda você abrir aquele sorrisão bem grandão e dar um glória a Deus bem grande, porque se você resistir, grande vai ser o teu tesouro no céu. Grande será o seu tesouro no céu por conta disso. Aquele que permanecer até o fim, esse vai receber coroa, esse vai receber novo nome, esse vai estar sentado na mesa do banquete. Aí você vê em Apocalipse o tanto de coisa que você vai receber. Amém, amados? Mas escandalizar é aquela... é promover um abandono. É abandonar a fé em Cristo. É abandonar a fé no Senhor. Por conta de pessoas e de palavras. E eu preparo você, porque as pedras que nos atingem são pedras atiradas por mãos conhecidas. E isso é a palavra que Deus me deu. Sobre esse solo com espinhos. Qual característica tem esse solo com espinhos? Primeiro, os espinhos já estavam lá, sim ou não? A semente foi lançada e caiu onde? Entre os espinhos, sim ou não? Então os espinhos já estavam lá, antes da palavra ser semeada. Então era algo que já existia. Mas o que aconteceu? Jesus começou a falar. O que aconteceu com esses espinhos? Para não deixar a semente brotar e germinar. Fez o quê? Cresceu e fez o quê com ela? Foi para o abafa, Bahia. E o abafar é não deixar o quê? Crescer.
corre em cima, cresce, abafa, não deixa crescer, deixa ficar do jeito que está, bem pequenininha, não deixa crescer não. Epa! Essa pessoa ouviu a palavra, sim ou não? Essa pessoa entendeu a palavra, sim ou não? Qual a diferença dela? Escolhas. Não foi nenhuma palavra, não foi ninguém dizendo nenhuma aflição para ele, não foi ninguém falando alguma coisa, não foi nada disso. Mas então, Emerson, o que tornou essa palavra infrutífera na vida dessa pessoa que aconteceu isso? Fala comigo aí. Escolhas erradas. Escolhas erradas. Valorizou mais as coisas do mundo do que a palavra de Deus. Mas só tem muita gente que valoriza mais as coisas do mundo do que a palavra de Deus, sim ou não? É tão forte isso, filho e filha, que Jesus foi tentado com uma dessa. Quando estava no deserto, começou com pão, depois foi para a palavra, pula, não quero isso não. O diabo falou, agora eu tenho minha cartada. Eu vou soltar a bomba na mão dele agora, eu duvido ele não cair. Levou Jesus para cima do monte e mostrou o que para Jesus? Todos os reinos, todos, e todas as riquezas que eles tinham, não era pouca coisa, filho. Era todas as riquezas do mundo, todas. Filho, isso aí tudo é seu. Você não vai ser rei? A Bíblia não diz que você vai ser rei? Diz. Então você vai esperar tanto tempo para quê? Pega tudo agora. Você não é o rei dos reis? Sou. Pois esperar tanto tempo para quê? Seja agora, eu estou te entregando todos os reinos da terra. E Jesus disse o que para ele? Jesus escolheu quem? Quem é que Jesus fez a escolha? Jesus escolheu a palavra de Deus. Quando ele diz assim, para Satanás, somente o Senhor adorarás, e só a Ele prestará culto. Ele está citando um livro do Antigo Testamento. Eu escolho a palavra, Satanás. Eu escolho a semente. Eu escolho a semente que é a palavra do Senhor. Eu não quero nada disso. Mas Emerson, nos tempos modernos, que quer sufocar a palavra em nós, a palavra que foi semeada. Aqui, amigos, meninos e meninas, está os tomadores de tempo. O que hoje em dia a palavra é sufocada? O que está acontecendo com a gente? A humanidade está uma quantidade de informação tão grande que é jogada em nós, que nós estamos perdendo tempo. Como é que Satanás, Bahia é tão malandro de um jeito que já se ligou? A estratégia de Satanás para sufocar a palavra de Deus é fazer o quê? Para impedir que ela cresça. É fazer o quê? É que a gente não tenha tempo para ela. Que a gente não possa cuidar, que a gente não possa regar, que a gente não possa jogar um adubo, que a gente não possa fazer nada. E as coisas do mundo façam o quê? Impedir que ela cresça. São os roubadores de tempo, amados. São as valorizações exageradas. Me citam uns exemplos ainda, Emerson, que passam a ocupar a nossa mente de tal forma que palavra de Deus, Jesus, a gente não tem tempo para isso. Hoje a humanidade está trabalhando tanto que sai de casa às 6 horas da manhã, chega à meia-noite, morto de cansado, vai ler a Bíblia que horas? Qual o tempo que tem para escutar uma ministração? Qual o tempo que tem para ler a Bíblia? Para orar, para fazer um TSD que preste? O mundozão corre acelerado de hoje? Filho, tem não. O povo está tão preocupado em produzir, em trabalhar. E é uma coisa que eu me policio demais. Se brincar, o cara passa a vida toda dentro daquela farmácia.
escravidão. E hoje eu disse uma palavra para uma pessoa, ela disse, ainda bem que você me avisou. Tem uma cliente da gente que ela costura extremamente bem. E pelo fato dela ser justa no preço e trabalhar muito bem, muita gente vem com cada encomenda para ela. E ela é daquelas pessoas, pastor, que não sabe dizer não. Ei, tu faz isso aqui para mim? Faço. Tu faz isso aqui para mim? Faço. Tu faz... E ela pega 500 trabalhos ao mesmo tempo para entregar com um tempo praticamente impossível. Essa mulher estava trabalhando de 6 horas da manhã a 8 horas da noite, todo dia, na máquina de costura, de domingo a domingo. Eu disse para ela um dia, me passa uma vitamina, eu estou estressado, eu estou isso, estou aquilo. Eu disse, está dormindo quantas horas? Eu não sei nem se eu estou dormindo mais. De noite eu fico sonhando a costura que eu tenho que fazer no outro dia. Até dormindo eu estou pensando com o pé na máquina. Eu disse, mas rapaz, você não está sendo escravo do trabalho, não? Aí o marido dela disse, o que é que eu faço? Eu disse, eu tenho uma sugestão meio drástica para meu filho. Ele disse, o quê? No domingo de manhã vai lá no padrão da casa e desliga a energia. E bota o cadeado. Eu duvido agora ela poder costurar sem energia. Como é que costura? E ele fez isso. Domingo de manhã ela costurando na máquina. Caiu a energia. Ele gritou. Ele falou, melhor essa energia caiu. Não. Tem energia não. Já que não tem energia, vamos pegar e vamos sair. Ela disse, não, mas eu tenho um bocado de trabalho para fazer. Eu tenho que entregar. Disse, como é que você vai fazer, minha filha, sem energia em casa? Deixa esse negócio para amanhã. E o povo vai falar o quê? Fala que não deu, não tinha energia na máquina, não tinha energia em casa. Pegou aí. Chegou depois, ele me contando, ele disse, rapaz, que dia maravilhoso, nunca me diverti tanto, ainda bem que eu disse, não, você estava tão assim doente. E eu falei para ela, você não vendo um remédio mais para você. Viu o que você está ganhando, você está me dando. Está servindo? E hoje ela foi na farmácia e disse, ainda bem que você falou aquilo comigo. Só trabalho 8 horas por dia, quando dei meu horário, acabou. Se a pessoa disse, ei, faça isso aqui para mim, tem 10 pessoas na frente, só dá para entregar daqui 15 dias, você quer? Eu disse, não dá certo não, então não posso pegar seu serviço. E minha vida melhorou 200%. Eu disse, claro, você botou limite e se organizou. Mas quantos de nós vivemos numa rotina tão grande de trabalhar, que Deus fica segundo, terceiro, quarto, quinto plano? Outros estudos. Mas comigo não acontece. Mas tem gente que acontece, que estuda tanto, que quer tantas coisas, quer passar tanto num concurso, que não tem tempo, que não tira um tempo para Deus. Que tudo que foi semeado na vida dela em termos de palavra, aquilo ali fica para segundo plano. Outro, esse aqui é demais. Televisão, internet, celular, série, novela. Tem gente, um dia estava em Fortaleza ainda, no ônibus, estavam duas mulheres conversando, e uma disse assim para a outra, mulher, lá em casa eu começo a assistir novela 3 horas da tarde, só vou dormir depois da Chiquitita, 11 horas. Eu disse, como é? 3 às 11 e pega direto. Tem tempo para quê? Ei, vamos lá para a célula, não tem tempo não. Ei, vamos ler a Bíblia, não tem tempo não. Ei, vamos fazer tal coisa, não tem tempo não. Claro. Escolhas. Jogos. A loucura de ficar rico. De querer as coisas. Mas ficar rico é pecado? Não, mas você ter amor para essas coisas, você colocar um desejo desenfreado sobre isso, sufoca.
Com isso tudo, a pessoa perde o tempo para orar, para ler a Bíblia, para ouvir um louvor, para assistir uma ministração, para ir para a igreja, para ir para a célula, para ir para o culto de domingo. Rouba o tempo. E tudo que foi palavra que foi semeada na vida dessa pessoa, ela troca. Em vez de seguir, em vez de obedecer, em vez de estar na palavra do Senhor, troca pelas coisas do mundo, escolhe as coisas do mundo. E tudo que foi semeado aquilo não serve, não cresce, não gera transformação. Quando fala assim, e a palavra fica infrutífera, por quê? Porque não gerou transformação na vida dela. E sabe aquele que foi em terra boa? Primeira coisa, a terra boa estava pronta e preparada para ouvir o quê? A palavra, é ou não é? Pessoa que está com a mente aberta para ser mudada, para ser transformada, para ser moldada pela palavra de Deus. Eu roubava muito. A Bíblia está dizendo que é pecado roubar. Oh Deus, me perdoa pelos meus roubos, nunca mais vou roubar. Eu mentia demais, eu falava muita mentira. Viu na palavra do Senhor que mentir é errado, é pecado. Oh Deus, me perdoa pelas mentiras que eu já inventei, que eu já falei, pelas calúnias, pelas fofocas, por tudo que eu falei que não te agrada, me perdoe. E nunca mais faço. Gera ou não gera transformação de vida? Gera ou não gera fruto? 30, 60 e 100 por um. É isso que Deus quer da gente. Que toda palavra que Ele semeia em nós gere transformação. E aqui é um processo, ó. Tem que ter a semente, que é a palavra. Tem que ter essa semente gerando em nós uma árvore. E dessa árvore gera fruto. Isso leva às vezes tempo. Transformação leva tempo. Às vezes acontece um piscar de olhos. Em outra, gera tempo. Tem transformações na nossa vida, amados, que é de hoje para amanhã. Mas tem coisas na nossa vida que vai um processo de crescimento, de amadurecimento. O próprio Mateus como exemplo aqui. Quantas vezes ele não começou aqui tocando violão? Ei, quando é que eu vou para o ministério? Não é agora. Transformando, ouvindo a palavra, buscando o Senhor. Até um certo momento, disse, agora está pronto. O fruto está pronto. Então vai. E às vezes nas vidas da gente, amados, a gente tem que esperar Deus nos transformar. Deus fazer a obra em nós e a gente permitir que aconteça. Permitir. Buscar. Querer. Fazer as coisas nessa direção. E aí isso gera transformação de vida. Oh, amados. Quantos, em vez de estar na presença de Deus, por conta das coisas do mundo, das riquezas, dos luxos, da busca incessante de ter dinheiro e mais dinheiro, que aí é a raiz de todo o pecado, é o amor desenfreado pelo dinheiro, o amor ao dinheiro que gera a raiz de um bocado de mal, faz com que a gente e as pessoas troquem o reino e a palavra de Deus por conta dessas coisas. Eu já conheço várias pessoas que deixaram de estar na presença do Senhor por conta de dinheiro de trabalho, de ter que trabalhar mais para ganhar mais, para dar uma vida melhor para os filhos, e não percebendo que o fato de estar fazendo isso, está perdendo a família, está perdendo o relacionamento com os filhos, está perdendo o relacionamento com Deus, está perdendo a proteção do Espírito Santo na casa dele. E às vezes, infelizmente, acontecem as coisas, e vem choro e ranger de dente, e a única coisa que você pode falar é, chora aqui no meu ombro, porque o que eu já falei para você, o que eu te avisei, do que isso ia acontecer, ainda bem que você me disse, ainda bem que você falou, bem que você falou, bem que você disse que isso ia acontecer. Não é previsão, amados, é palavra. Sai fora da presença do Senhor. Você acha que Satanás vai brincar com a vida do camarada? Vai trocar a figurinha?
Vai dizer, não, você estava lá, eu te aceito de volta, sem consequência nenhuma? E bota para ser pano de chão, para dizer para as outras pessoas que servem a Deus que não vale a pena. Você vai querer ser isso na sua vida? Gera frutos 100, 60 e 30. E fruto é riqueza, Micael. Fruto é abundância. Fruto é proteção. Fruto é mudança. Fruto é bênção. O Senhor falava de bênção na vida do camarada, falava do fruto da terra. E é por um. A cada um gera 100, a cada um gera 60, e a cada um gera 30. É isso que Deus tem para nós. Quando a gente se deixa ser trabalhado e transformado pela palavra dEle, seja guiado pela palavra dEle, todas as bênçãos e todas as promessas ditas aqui na palavra serão cumpridas em nós. Por isso que o diabo tem tanta raiva de crente verdadeiro, porque crente verdadeiro dá fruto, e fruto aparece, e fruto vira exemplo, e fruto gera abundância, que outras pessoas que estão perto começam a ser beneficiadas pelo fruto que você está dando. Imagine os seus filhos, criados na presença do Senhor, criados de acordo com a vontade e a palavra de Deus, criados segundo o padrão divino para a vida deles, que é o melhor que existe. Imagine as bênçãos que os seus filhos irão começar a ter, desde por conta da atitude que você tem. Nós sofremos demais, eu sofri demais na vida, até conhecer o Senhor. Se Deus permitir, minhas filhas nunca passarão pelo que eu passei, por desconhecer a palavra de Deus, por ter um coração duro para a palavra, por não permitir que a palavra de Deus transforme a minha vida, ou transformasse a minha vida. Bênçãos sobre a minha, sobre a sua vida, está reservado para aquele que serve o Senhor de forma verdadeira. Amém, amados? Queria que você ficasse de pé. Ministério de louvor e adoração aqui. Quem é que quer gerar frutos para o Senhor aí? Levanta a mão. E aqui eu digo uma máxima, que essa eu ouvi, e era para completar a palavra, pastor. Imagine se todas as pessoas que você conhece tivessem o mesmo empenho de falar de Jesus, como tem de falar de candidatos. Como é que seria o nosso mundo? Vou perguntar de novo. Imagine se todas as pessoas tivessem a mesma energia para falar de Jesus, como tem para falar de candidato político. Como é que seria o nosso mundo? Seria diferente, sim ou não? Falasse com o mesmo empenho, falasse com o mesmo amor, com a mesma intenção de convencer e dizer, vote em Jesus, que Jesus é o melhor. Seria diferente, eu não era? Sim ou não? Estaríamos diferentes, eu não era? Mas infelizmente as energias não são as mesmas, e as coisas do mundo atraem mais do que as coisas do Senhor. O que perece atrai mais do que o é eterno. Mas o céu não é para todo mundo mesmo não, é só para aqueles que creem e perseveram até o fim. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. A palavra de Deus está sendo anunciada hoje mais do que nunca pela internet,
pelos cultos, mas muitos estão sendo chamados agora, mesmo pela internet, mas poucos deixam o coração como terra fértil para ouvir a palavra e ser transformado por ela. Muitos, infelizmente, ainda são sementes jogadas na beira do caminho, onde Satanás está vindo e roubando. Muitos estão sendo aqueles onde a terra está sendo jogada, a semente jogada em terra cheia de rocha, que basta uma aflição sair fora. Muitos estão preferindo as coisas dos candidatos, as coisas do mundo, as coisas da política, as coisas da economia, do que se render aos pés de Jesus. E infelizmente muitos depositam a confiança num futuro incerto de uma promessa de candidato, em vez de estar aos pés de Jesus, depositando toda a confiança naquele que é todo poderoso para mudar a história de qualquer um de nós com um estalar de dedos. Eu conclamo todos vocês a depositarem a confiança na pessoa que realmente é fiel e é poderosa para mudar a sua história, hoje, amanhã e sempre. Jesus Cristo, o justo, o semeador, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que está sentado num trono, reinando e intercedendo hoje, nesse instante, por mim e por você, para que a proteção de Deus possa estar sobre nós, que as bênçãos do Espírito Santo estejam sobre mim e sobre você. É isso que Jesus está fazendo hora dessa, lá no céu, por mim e por você. É esse que merece o nosso voto, é esse que merece a nossa campanha, é esse que merece nós estarmos batendo de porta em porta e pedindo um voto para Ele, um voto de confiança. É Ele que nós precisamos estarmos dispostos a ser como os cabos eleitorais, numa eleição eterna. E o que está em jogo não é a prefeitura, não é uma vaga na Câmara, é o céu ou o inferno, é vitória ou derrota, ou é alegria eterna ou sofrimento eterno. A eleição é essa. Você seja um cabo eleitoral de Jesus. Use todo o amor, toda presença do Espírito Santo, toda a palavra, todo testemunho que você tem, para ser como um cabo eleitoral de Jesus. E você que recebeu um candidato na sua casa, receba também a palavra do Senhor. Receba aquele que vai ministrar a palavra de Deus. Receba aquele que vai anunciar a salvação.